boa noite a todos que estão ligados na Rede Aurora de Comunicação. Primeiro aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui juntos, né, por mais uma live importante que nós vamos estar conversando hoje com você que está aí ligado com a gente aqui pelo Instagram, pela Rede Aurora, pelo Face, enfim. Você está acompanhando a nossa live, vai ser muito importante. Ainda melhor é a sua participação. Como hoje nós temos convidado no nosso programa hoje diferente, né? Eu quero dar uma boa noite primeiro aqui a Luan. Boa noite, Luan. Boa noite, meu pai Magal. Boa noite, Pietro. Hoje aqui, junto com a gente aqui, minha irmã Maria Fernanda, né, Maria Fernanda? Sim. Isso. Boa noite... Josiel tá aqui junto com a gente aqui. E vamos aí com o pessoal já entrando aí, né? No Instagram, no Facebook. Muitos assuntos muito importantes hoje. Boa noite, Pietro. Boa noite, Magal. Boa noite, Luan. Todo mundo tá assistindo a gente. Josiel e a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Maria Fernanda, é isso? Sim. Sou ruim com o nome, tá? Maria Fernanda, vou tentar gravar. Estamos aqui mais uma vez, né, Magal? Pra gente terminar aquele nosso primeiro papo, né, sobre um pouco da sua história política e hoje dando uma incrementada, né, com mais assuntos que estão acontecendo, fazendo jus também ao nome do programa, Campus Agora, não é? Beleza. E nosso piloto aí, o Josiel, boa noite. Prazer muito grande mais uma vez estar aqui na sua companhia. E eu quero dar uma boa noite a essa nossa convidada, como eu falei, a minha filha querida, uma das minhas filhas querida, né? Maria Fernanda. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite. Maria Fernanda, seu irmão, pode cumprimentar todo mundo. Boa noite, meu pai Magal. Boa noite, meu irmão Luan. Boa noite, Pietro. Boa noite, minha irmã Ana Júlia. Boa noite, minha irmã Giovana. Boa noite, meu irmão Davi. Boa noite, minha mãe, Maria de Fátima. Tem mais Boa noite, Ludmila. Boa noite, Ludmila, sua irmã mais velha, né? Sim. Legal, Maria Fernanda. E nós estamos iniciando agora. Daqui a pouquinho o pessoal vai perguntar a você e você vai responder também. O pessoal vai fazer comentário, vai ser muito legal a sua participação aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá ok? Sim. Então tá bom. Maria Fernanda, ela fica acompanhando a live e ela comentando ali com a gente, pode ver nas programações passadas. E ela é essa menina assim mesmo, ela campanha, ela vai pra rua, você vê o Instagram de Magal, você vê que a Maria Fernanda e a sobrinha dela se destaca. Quem é a sua sobrinha? Liz. Liz está te acompanhando também, com certeza. Então, se destaca nas caminhadas, nas carreatas, e gravação de vídeo. Elas são realmente politizada. Tá bom, Maria? Então, José, o Pietro, hoje nós estamos aqui com o Luan. Nós vemos contando a história da nossa caminhada política. Claro, nem tudo, né? Senão ficaria aqui o ano todo falando a história desse período de 20 anos de mandatos. Mas, muito bom a gente contando um pouco do nosso trabalho, porque o nosso trabalho começou tão grande, na década de 90, que o próprio Pietro mesmo falou, nesse tempo não era nem nascido. Não tinha ciência de tanta coisa que aconteceu na época. Né? Então, na verdade, o trabalho nosso muito grande, nós viemos caminhando em 96, falando da eleição de 2000, 2004, 2006, 2008, 2012, 2016, 2014, 2016, onde nós alcançamos 5 mandatos de vereador e também na suprença de deputado estadual e na primeira suprença e também para deputado federal também disputamos e ficamos em uma colocação muito legal de deputado federal com 16 mil votos. E aí chegamos, claro, mais a reeleição de 16 e chegamos na eleição de 2018. Onde eu não fui candidato. Mas o senhor estava aqui me contando, né? Tô aqui apurando um monte de coisa, mas eu estava me contando, né, nas outras semanas que teve um papel muito importante também nessa eleição de 2018, né? Porque hoje a gente está aí há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses mais ou menos, de distância da eleição de 2026, né?
Porém, a nossa discussão, quando falo nossa, é da política aqui da nossa cidade, dos Sim. programas da nossa cidade de modo geral. Já está muito concentrada na eleição do ano que vem para governador. E se a gente fala em governador hoje, o nosso atual governador em exercício é um campista, né, chamado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. E aí eu quero saber, Magal, qual que foi a sua importância, a importância, obviamente, do seu grupo, nessa eleição de 2018, que tem a ver com o que eu acabei de falar, não é? Conta um pouquinho. Verdade, Pedro. A eleição de 2018, né, foi uma eleição muito disputada, né? E eu não fui candidato nessa eleição de 2018, então eu escolhi um nome, uma pessoa, para ser candidato. Não tinha mandato. E eu, então, conversei, eu aqui, o companheiro Luan, fomos ao Rio conversar com o Rodrigo Bacelar, advogado, né? Fomos no Rio conversar com ele para que ele pudesse colocar o nome dele para ser candidato a deputado estadual. E ele teria o meu apoio e também o apoio da nossa equipe, que eu já tinha conversado com a nossa equipe também, um grupo. Nosso grupo. A Faria não tem cabos eleitorais, nunca tive cabos eleitorais. Eu sempre tive colaboradores e uma equipe muito forte. Portanto, ganhamos várias eleições e fomos a 16 mil votos, sem apoio de máquina nenhuma, zero máquina. Andando na rua, trabalhando, andando na rua, pedindo voto, o povo confiando na gente. Fizemos 16 mil votos em 2014. Em 2018, então, escolhemos um nome, escolhemos Rodrigo Bacelar. Na verdade, o Rodrigo tinha até mais ainda ligação com o Luan do que eu, porque eu, vereador, e seu Bacelar, o pai de Rodrigo, vereador lá na Câmara também, o embate nosso era muito forte, porque eu era da base, claro, líder do governo de Rosinha, e seu Bacelar, vereador de oposição. E o embate nosso era muito forte, mas sempre respeitando. Como sempre fui, sempre sou. Eu respeito da criança ao idoso. O meu embate é na política. Eu não entro na vida pessoal de ninguém, nunca entrei. Você pode acompanhar, quem acompanha nosso trabalho desde o início da década de 90. Eu não entro na vida pessoal de ninguém. Meu embate é na política. Meu embate é a favor do povo. Se está falando a linguagem contra o povo, está contra mim. Sempre fui assim e vou continuar sendo assim. Mas em 2018, nós fizemos essa escolha. Fomos ao Rio, eu e Luan, fomos ao Rio conversar. E, na verdade, o primeiro encontro foi eu, Luan e Farias, né? Faria Brindes. E nós convidamos, então, o Rodrigo para ser candidato. Ele, na hora, não, política é meu pai, eu não sei candidato, não dá para mim, é difícil. E eu fui forçando. Aí chegamos 3 vezes do Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo para ele ser candidato. Com isso, nós... teve um dia que ele aceitou. Conversou aqui, ia lá em casa. Foi lá em casa almoçar, ele com a esposa, a Manuela, pessoa muito bacana, a Manuela, a esposa do Rodrigo. Foi lá em casa almoçar comigo lá, um dia de sábado, né? Ele vinha final de semana para Campos. Foi lá em casa e para almoçar comigo, almoçou, ficou lá ele, a esposa dele, junto com o Fatinho, que fez o almoço. E nós almoçamos e fomos amadurecendo a ideia. E daí eu conversando com ele, que é importante o nome dele, conversando com a nossa liderança política. Aí, logo na outra semana, ele não tinha nem aceitado ainda, eu marquei um jantar na casa de Talvani, lá na Areia Branca de Morro do Coco. Primeiro jantar, para Rodrigo decidir a campanha dele, ser candidato ou não, foi em Morro do Coco, da Areia Branca, na casa de Talvani, nossa amiga Marta. Fiz um jantar lá, um macarrão com frango, uma delícia, né? E lá nós estávamos lá conversando, fomos plantando essa semente. Levava o Rodrigo em Morro do Coco, levava o Rodrigo dentro de Guarulhos, nos bairros de Guarulhos, e apresentando ele para um pré-candidato nosso, na hora de ficar sem jeito, não. E até que a coisa pegou, e que na verdade no momento a família dele dizia que ele não tinha chance de ganhar a eleição, e eu bati o pé que sim, que nós tínhamos uma equipe muito grande, uma equipe muito boa, e dali nós ficamos com uma média de 170, 200 lideranças do nosso grupo. Ninguém estrela. Todo mundo pé no chão, todo mundo trabalhando e pedindo voto. E aí nós tínhamos conversado, fomos conversando, até que um dia ele falou, olha aqui, vocês querem que eu seja candidato mesmo? Aí eu marquei uma grande reunião, em Parque Guarulhos. Marcamos uma reunião muito grande, e aí ele foi
E aí houve uma decisão da parte dele, então, de aceitar ser candidato apoiado por Magal e o nosso grupo político. Então, assim começou a nossa trajetória política com Rodrigo Bacelar. Nós começamos o trabalho, posso mais uma vez reafirmar aqui, o trabalho da esposa de Rodrigo, a senhora Manuela, fez. Ela não faltava uma reunião, ela não faltou uma caminhada sequer. Então foi assim que começou a caminhada de Rodrigo na política. Ele candidato. Porque caminhava com o pai dele, que foi sempre candidato, seu Marcos. E com isso nós elegemos, fomos para a luta e Rodrigo... Aí, quando chegou no meio da campanha, aí o pessoal dele começou a acreditar um pouco mais. Acreditar que... No começo nem ele queria, né? Nem ele queria. A família não queria que ele fosse candidato. Foi que eu estava botando besteira. Estava botando besteira na cabeça de Rodrigo, rapaz. Aí falava até o tipo de umas brincadeiras, umas palavrões, né? Porque, pô, você vai fazer isso com o cara, rapaz. Rodrigo não é político, não. Rodrigo está no Rio, advogado. Ninguém conhece o Rodrigo em Campos. Falei, vai conhecer através da nossa equipe de trabalho. E teve um que ajudou muito a campanha de Rodrigo. Quem? Não foi com voto nem com dinheiro. Foi ser um pior prefeito da história de Campos, chama Rafael Diniz. Prefeitozinho ruim. Ruim mesmo, Rafael Diniz. Era vereador comigo, era um embate também muito grande. E ele foi prefeito em 2016, ganhou a eleição. Rafael Diniz, né? Só que ele abandonou a cidade de uma maneira tão grande que ele não limpou uma rua sequer de Guarulhos. E a Vital sempre no contrato com eles ali. Essa Vital é uma água do Paraíba em Campos. Com isso, Guarulhos ficou, as ruas de Guarulhos, estou falando aqui, que tem acompanhando aí o nosso grupo de trabalho, ou quem faz parte e acompanha a live da Rede Aurora, sabe que Guarulhos, Campos inteiro, mas eu não tinha como fazer tudo. O que eu fiz? Eu pedi a Rodrigo que ele arranjasse uma máquina carregadeira e 2 caminhões. E com isso eu comecei a limpar Guarulhos. Tinha rua em Guarulhos que não passava carro. Tomado por mato? Tomado por lixo, mato. Nasci com esse pé de abóbora em cima, tinha muita abóbora no meio das ruas. Parque Cidade de Luz, todo mundo sabe disso, né? Cidade de Luz, Parque Guarulhos, Lebré, Santa Helena, São José, o São Mateus, Parque Guarulhos imenso, que 45 ruas tem um Parque Guarulhos. Bandeirantes, Santa Rosa. Nós começamos a trabalhar 8 da manhã, limpando as ruas, porque a gente tem um número de caminhão retirado, as caçambas de lixo retirada. Por quê? Porque é feito através de um descarte. Porque o secretário Rafael Diniz, secretário de Empresa Pública, ele ficava revoltado comigo na rua. Para com esse serviço, Magal. Pelo amor de Deus, você está acabando com o prefeito. Precisava alguém acabar com o Rafael? Não precisava, né? Já estava arrebentado. Aí a Vital não queria também dar a liberação para fazer o do lixo lá na Codim. Aí eu fui lá na Vital, bati de frente com o chefe da Vital. Falei, olha aqui, ou você libera para despejar o lixo na Codim, ou nós vamos despejar tudo aqui em frente à Vital. E os próximos caminhões de lixo vai despejar lá em frente da casa de Rafael Diniz. Escolhe, casa do prefeito ou vocês aqui. Aí comecei a levar os caminhões para lá, para frente da Vital. Lotar de lixo, meu filho. E com isso, foi uma demanda, uma guerra muito grande. Eu consegui limpar Guarulhos e retirar 950 caminhões de lixo das ruas. Você imagina o que é isso? Retiramos das ruas, limpamos os bairros, e as pessoas vinham o pessoal ficava tão feliz na hora que eu tirava o lixo das ruas, de madrugada, que as pessoas saíam de dentro das suas residências, vinham com as vassouras, com o enxado todinho para limpar, onde é o sinal do lixo, ficava aquele lixão, muito rato. Se você me diz direitinho, dava umas 2 caçambas de rato que nós tiramos das ruas de embaixo daquele lixo ali. Uma imundícia muito grande. E os moradores de Guarulhos ficaram numa felicidade muito grande comigo. Porque eu limpava a rua e pedia o voto para Rodrigo. De madrugada, durante o dia ou na madrugada, eu trabalhava também de madrugada. E pediu, mas quem é Rodrigo? Eu falei, Rodrigo é filho de São Marcos Bacelar, gente. É um advogado, gente, um amigo meu, vambora. Vamos comigo. Ele tá me ajudando aqui, ó. Ele tá me dando uma máquina e caminhão aqui emprestado. Enfim, fizemos um trabalho, a retirada de lixo de Guarulhos. Como eu acabei de falar, mais de 900 caminhões de lixo foi retirado. E com isso, a campanha se aproximando.
E quando chegou a campanha, fomos para a rua, já com o nome de Rodrigo, já com a nossa equipe todinha. Pessoal de Santa Maria de Campos, pessoal de Morro do Coco, toda a nossa equipe. Sempre ganhei eleição em Morro do Coco também. A nossa equipe veio junto para Rodrigo Bacelar. E aí, Rodrigo, fomos para a campanha, campanha, como eu falei, uma campanha difícil pra caramba, né? E nós na rua, aí quando chegou do meio para o final, aí sim, o pessoal da família, o pessoal dele se aproximou mais da campanha e com isso conseguimos fazer Rodrigo deputado estadual. Então, o povo de Campos sabe disso. Quem sabe um pouquinho da política, ou quem manja até pouco demais na política, sabe que a eleição de Rodrigo Bacelar partiu de nós. Que a eleição de Rodrigo, além do convite, de levar para a rua, de fazer as caminhadas, de fazer as reuniões, de botar o voto na urna, partiu de Magal e a nossa equipe. O nosso grupo de trabalho. Elegemos Rodrigo deputado. Rodrigo ganhou a eleição com 26 mil e quase 27 mil votos. A diferença de Rodrigo para o suplente dele foi pouco, 700 votos, coisa assim. Foi uma eleição difícil, mas nós conseguimos eleger o Rodrigo, fez 14, a metade dos votos ele fez em Campos. Fez 26 mil votos total, 26 mil e pouco, e 13, 14 mil votos fez aqui em Campos. Aqui nós trabalhamos muito, trabalhamos mesmo, de manhã, tarde, noite, na rua, reunião, caminhada, e fomos para a luta. E tem a marca Rodrigo Bacelar, deputado estadual em 2018, se a primeira eleição, não é eu que estou falando, e chega em meio de 200 pessoas, 300, nas reuniões ele fala, a cereja do bolo está aqui, ó, Magal com a sua família e sua equipe. Entendeu? Então o Rodrigo Bacelar hoje é governador em exercício, mas presidente da Alerj, mas o início da campanha dele, a primeira eleição dele, partiu de Magal e a nossa equipe de trabalho. A nossa equipe de trabalho que entregamos. A Justiça entregou o diploma e nós entregamos voto. Entregamos voto na mão de Rodrigo. Então, Rodrigo é eleito deputado estadual e assumiu em 2019, habilidoso, e foi em frente, presidente da Alerj, e hoje é governador em exercício. Fechamos 2018 ou tem mais alguma coisa, né, alguma outra articulação nessa eleição? A gente pode finalizar aqui falando Fala você. Eu falei o que nós fizemos junto. Não, isso, né? Falou o que aconteceu, a realidade, né? O pessoal tá até aqui confirmando aqui, o Hélito Azeredo confirmando que estava junto, estava trabalhando nesse mutirão. O Saulo também trabalhou nesse mutirão. O Rodrigo Barreto. Isso, Rodrigo Barreto. O Barreto aprendeu a dirigir uma máquina nesse trabalho. Rodrigo Barreto, Paguaruz. Isso, o Cici também trabalhou também. Mutirão. Então, é isso aí, tudo que a gente tá falando é a realidade. Se tiver alguém ouvindo aí, o pessoal, se quiser desmentir a gente aqui, pode mandar mensagem aqui ou alguma coisa. Mas manda o telefone e endereço pra saber. Isso, pra saber quem. A pessoa é real. Porque tudo que a gente fake, fala né? aqui é verdade. Não tem contando história, não tem nada. A gente estamos aqui falando a verdade, o que aconteceu na eleição de 2018. Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que já está acompanhando a gente pelo Facebook. Sim. O Johnny Miranda está aqui acompanhando, o Fabiano Monteiro, nosso amigo Bibi. Johnny do Pantanal, ficou de lá em casa hoje. Vamos conversar amanhã, Johnny. O Hélito Azeredo, a Luzia Santana, Rosilda, a Fátima Gomes, tá ligadinho aqui também. A Leda Barbosa, a doutora Kissla tá acompanhando também. A Joyce lá do Lebré tá ali acompanhando. O Dionísio tá acompanhando, a Lucimar Trindade lá do Parque São Mateus. Uma reunião grande na casa dela também nessa eleição de 2018, na casa de Lucimar também. Isso. Na verdade, todas as pessoas estão comentando aí, praticamente tem reunião nas casas. Isso aí. Vamos lá. Mais uma. Vai no Instagram agora? Tem Instagram? Vamos lá, bota aí o José na tela. Isso. Vamos ver, ó. Quem tá no Instagram assistindo a gente também, ó, é a Milena Santana Menezes, né? Tá assistindo a gente. Oi, Milena, abraço pra você. Obrigado aí. Eric Sardinha tá aí também acompanhando o programa. Afonso Riulu
tá aí assistindo também. Rio Lu deve ser o vereador, Afonso Rio Lu deve ser É o filho dele, É ó. isso que, família. isso que eu tô pensando, da Acho que é o família filho de... dele. Família Luciano aqui, Rio para Lu. falar com você aqui, família guerreira, não só na política, no trabalho também. Família Rio Lu, você sabe, sempre teve o meu respeito e vai continuar sendo. Aí a Kissila tá assistindo também, sempre tá aí junto, a Kissila Santos. O Wellington de Carvalho mandando um abraço para todos, mas botou ali em especial. Maria Fernanda, mandou um abraço pra você também, ó. Manda pra ele também. Abraço. Tá sendo direitinho aí o som, Gisele? Tá, né? Show. Olha, quem tá com a gente também é Elides Gomes, é isso? Pra mim, Teresópolis. Maicon Rosa. Alô, Maicon, você é liderança. Maicon Rosa é um líder. Conhece político como ninguém, sabe? Conhece mesmo. Tá junto também sempre, né? Foi candidato e ele realmente acompanha a política, não só Campos, mas do estado também, do Brasil. Ele se desenrola bem na política. Quem tá também é a Lucácia A. Azeredo 90. Elides Gomes mandando boa noite, Magal, mandando boa noite pra todo mundo. Boa noite. O Wellington de Carvalho, um pouco triste. Ah, tá, um pouco triste, mas ao mesmo momento alegre por saber que minha tia está na graça de Deus. Já que ele comentou ali, é meu sobrinho, Wellington, né? E nossa família passa um Oi? momento. Microfone? Opa, Deixa eu ajeitar aqui. só um minutinho. Aí, agora... Beleza? Então, foi? Então, aí o Wellington Azeredo, ele comentou ali, na verdade, já ia falar também. Mas, semana agora, final de semana, um final de semana tenso, né? Onde a minha cunhada, que é a esposa do Sidney, Margarete, e faleceu no sábado e sepultou no domingo, né? Ela estava acamada, com tratamento já há um período já, mas muito difícil, né? A situação para a família está passando nesse momento, mas na certeza que Deus está, poder do Espírito Santo de Deus, consolando aí o Ney, meu irmão, que é o esposo, né? O Maico, o filho, a Cíntia também, que está em Portugal. Mas com certeza toda a família, né? Um momento difícil para todos nós, mas na certeza, né? E todos que estão assistindo aí, que pela pessoa que ela foi, pessoa que não deixou rastro, mas deixou história bonita de vida. Então, Deus está no controle de tudo e vamos em frente. Isso aí, a gente deixa nossos sentimentos para ele, né? Com certeza. Tá aí, olha, Luna Santos, é isso? Luna C. Santos tá assistindo, tá aí. É sua o programa amiga? Também. Sim. Manda um abraço, mas fala mais alto. Sim. Manda um abraço para a Luna, que é sua amiga. Abraço, Luna. Marcos André, Rafaela Monteiro, Ezequiel Barreto. Aí, ó, olha o recado do Maicon Rosa, Magal. Magal, para de enaltecer esse nome. Ele não decola para governador. Você tem mais voto do que ele se vier candidato. É o recado aí do Maicon. Tá bom, mas eu tô falando que ele conhece o tabuleiro político. Quando eu conto uma história aqui, e terminamos agora de falar um pouco da história de 2018, como que surgiu o Rodrigo para ser candidato, como que o Rodrigo foi eleito, e nós chegamos no ponto que, como falamos, entregamos voto na mão, na urna, né? Entregamos voto na urna. Quando abriu Guarulhos, deu 5.741 votos. Só em Guarulhos, para Rodrigo Bacelar. Então, quando nós falamos, Maico, e você é conhecedor da história política do município, do estado, do Brasil, você conhece mesmo. E não é enaltecer o nome do deputado hoje, governador exercício, Rodrigo Bacelar. É porque nós estamos contando a história política de 96 para cá, quando a primeira eleição, minha e por aí afora. Então, quando chegou em 2018, contamos como o Rodrigo foi eleito pelo nosso grupo. Só que por quê? Que o nosso grupo, às vezes, chega a um ponto, porque na verdade o nosso grupo político não teve um reconhecimento da parte de Rodrigo e da família Rodrigo por tudo que nós fizemos e deu uma eleição na mão dele. Não houve um reconhecimento. Não houve um reconhecimento. Não houve reconhecimento. Então, por isso que nós fizemos, bem feito, porque aquilo que a gente trata, a gente cumpre. Provamos mais uma vez. Eu não sou cabritola de ninguém, não tenho cabritola, nem sou cabritola de ninguém. E com isso nós chegamos ao ponto de convidar Rodrigo, ele demorar a aceitar, depois levamos e foi eleito deputado através do nosso grupo de trabalho.
Ah, não houve reconhecimento? A nossa equipe de trabalho sofre com isso? Sofre que eu falo o quê? Porque a ingratidão é muito difícil, rapaz. A ingratidão, ela dói. Por ingrato, não. Por ingrato não dói, não. Leva na farra, como diz outro, na bagunça. Mas para quem tem ingratidão, o ingratidão não sofre nada. Agora, pessoa que tem ingratidão por tudo de andar durante o dia, à noite, na rua, passa a hora de comer. Porque a maior quantidade de pessoas que trabalham para eleger o político é mulheres. Sabia disso? 52% do eleitorado brasileiro são femininos. Mas eu falo que, na verdade... Quem está mais engajado ali... Que pega uma campanha para valer na rua, trabalhando, são as mulheres. Claro, os homens têm importância, sem dúvida nenhuma, claro, nas campanhas políticas, cada um. Mas eu digo que as mulheres, elas pegam na campanha, pegam muito firme. E mulheres que passam a hora de comer... Você sabe que a gente está na rua, né? É mais fácil de que uma mulher que está na rua vem bem no banheiro, encontra dificuldade de encontrar um banheiro. Então, as mulheres enfrentam muita dificuldade de uma campanha na rua fazer qualquer um político. E esse político não reconhecer, ou pelo menos ser grato às pessoas que ajudam na rua. Magal, eu ganhei várias eleições, graças a Deus, para vereador. Mas eu nunca vou dizer que eu sou o melhor, mas talvez seja diferente. Mas eu nunca deixei o nosso grupo de pessoas na rua. Não deixo. Fico junto. Ah, não reconheceu o Magal? Beleza. Não reconheceu o nosso grupo? Pior. Se não reconheceu o Magal, beleza. Mas quando não reconhece aquelas pessoas que estão na rua no dia a dia, como eu falei, passando a hora de comer, da hora de beber, na hora de dormir, e as pessoas depois com um mandato na mão, colocam um terno bem bonito, um sapato brilhoso, e aí não reconhece quem fez o esforço para levar e dar um mandato na mão, fica muito difícil. Isso aconteceu também em 2018. Mas como eu falei, vamos em frente. 2018, então, passando em frente, vamos para 2020. Mas antes, tem mais pergunta ali nesse óculos aqui para perto. Então, vou ter que tirar ele de novo. O meu também tá aqui, não uso não, mas de vez em quando eu coloco um pouquinho. Vamos lá, ó. Vamos ver quem mais está ali com a gente. Thaís Macedo, Bruno Rodrigues, Ezequiel Neto, Wesley Azeredo, que tá mandando uma pergunta polêmica também, né? Olha só, o Wesley está perguntando para você, Magal. 2026, Magal estará com Vladimir e Paes ou Castro e Bacelar? Olha aí. É uma pergunta, né? Mas a gente tá pulando lá em 26 já, né? Mas a gente não sabe nem quem que vai vir como governador ano que vem, né? Olha, eu vejo a política do estado do Rio de Janeiro, não é comparando uma coisa com outra. Porque a política do Rio de Janeiro tá bagunçado. E a guerra que tá acontecendo hoje, espalhado pelo mundo, está trazendo uma preocupação muito grande. Aí, por que está acontecendo essa guerra? Só Deus sabe. O que está acontecendo na política do Rio de Janeiro? Não é comparar, porque é uma coisa muito séria. A guerra que está acontecendo, né? Em vários países. É muito triste, doloroso, não é comparação. Estou dizendo de a pessoa definir a política do Rio de Janeiro, o que está acontecendo no mundo hoje, a questão da guerra. Olha, na verdade... O som tá bom aqui? Tá, né? Tá bom, tá direitinho. É que eu mexi aqui. Então, na verdade, o que acontece? Quando o pessoal está fazendo a pergunta ali, eu vou responder. Só gostaria de falar um cadinho da eleição de 2020. Então vamos deixar essa para o final. Pode ser? De 26? Daqui a pouquinho mais. A gente encerra com essa pergunta. Não vai ser muito no final, não, mas bem perto do final. Beleza, ó. Só pra gente matar os comentários, então, vamos voltar um pouquinho lá pra cima, José, vamos falar assim, as pessoas estão comentando, merece todo o nosso respeito aí. Claro, quem tá dando audiência pra gente, né? Quem faz o programa continuar e dar certo é quem tá assistindo. E aí eu acabei pulando um comentário, Ezequiel Neto de Manuel da Penha. Eu acho que é isso. Ei, rapaz. Quem tá mandando a mensagem aí. Esse rapaz, eu encontrei com ele lá em São João da Barra,
no aniversário da cidade essa semana, na Câmara de Vereador. E esse rapaz é a família muito querida do Parque Guarulhos, morando hoje em Gruçaí, eu acredito. Mas eles são uma família lá de Parque Guarulhos, que o avô dele sempre foi meu amigo, Manuel da Penha, falecido Manuel da Penha. Ele consertava motor de geladeira, máquina lavar. Manuel da Penha da Mangueira, no Parque Guarulhos. É isso aí. Um abraço pra você, amigão. Deus abençoe você. Estivemos lá em São João da Barra, encontrei com ele. Daqui a pouquinho vamos falar em São João da Barra também, porque nós tivemos lá um encontro bacana, né? Aniversário da cidade, né? Isso. Muito legal. E ali, o último comentário, vamos ver, Maicon Rosa, concordando com o que o senhor explicou aqui e dizendo, fazendo um adendo ali. Mas, infelizmente, esse grupo bacelar não valoriza ninguém. Você sabe disso. Esse povo é amigo do poder e da cúpula dele. Infelizmente, você não faz parte. Você é cria de Arnaldo Viana e Garotinho, é o que diz ele. Pois é, que esse cara conhece a história política. Conhece o tabuleiro político, Maicon Cruz. E quem tá ali também com a gente, Jorginho Virgílio, tá assistindo aí o programa. Vereador, meu amigo, vereador comigo também. Lara Júlia tá assistindo também. E o Maicon finalizando ali dizendo: Magal, cola com Edmar Pitac que você passa de ano. Ele sabe, Maicon sabe que Edmar Pitac tem todo o nosso respeito, é meu amigo, amigo de Maicon também. E é seu amigo também, claro. É amigo de daqui. Todos nós aqui, Rede Aurora. né? Edmar é, como diz o outro, fora da curva. Isso aí. É parceiro, amigo. Ali é uma pessoa fiel. Edmar Pitac é um empresário, um político, mas é um político politizado mesmo. Uhum. Ele não tem medo de cara feia, ele não deve nada a ninguém. E ele é assim que é Edmar. Edmar tem todo o meu respeito e nosso carinho. Vamos para 2020, então? Vamos contar um pouquinho de 2020 e responder os comentários que estão ali que não vão responder. Isso aí. Faça as honras, então, Luan, por favor, quanto a 2020. É isso aí, o pessoal tá aqui no... Manda um alô aí. Mandar um abraço pra eles, Isabel Cristina... O pessoal concordando aqui, falando a questão da eleição ainda, né, de 2018. Então, isso é a eleição de 2020, né? Muito... Aquela eleição ali, foi aquele período ali da pandemia, né? Sim. Aquele ali foi muito... Aconteceu muito complicado, muito... Aquela pandemia mundial, a questão da Covid. Então, foi um trabalho... Nós estávamos sempre ali trabalhando, né? Eleição de 2020, onde eu fui o candidato a vereador, fiz ali naquela eleição 1.426 votos, ali andando, conversando com o pessoal, e aonde vamos contar um pouco da história, né, da eleição de 2020. Só posso iniciar aí ou... Então, bom, vamos continuar, porque daqui a pouco vamos responder alguns comentários, né? Maria Fernanda, você quer mandar um alô para alguém mais? Pode falar. Você gosta da política, Maria? Quê? Você gosta da política? Eu adoro. É mesmo, Maria? Sim. Você pretende o quê, Maria? No futuro? Prefeitinha? É o que ela fala, você é a prefeitinha. Maria Fernanda tá com quantos anos? 8. 8? É. Que eu ia perguntar, participou da campanha de 2020? Participou. Deixa ela responder. Ah, sim. Não, pra deixar ela contar a história do caso. Você participou? Mas ela não lembra de tudo, não. Não vai lembrar, né? Ela tava com 3 aninhos só. Fazendo a brincadeira só. Mesmo mas assim... Já tá junto, né? Mesmo assim, em cima dos carros na carreata, caminhada também, agarrada na minha mão. Só olhar no Instagram que vai ver essa caminhada firme que a Maria Fernanda gosta de fazer. Maria e Liz também gostam muito da política também, né? Ana Júlia, beijo pra você, Ana Júlia. Meu amigo Davi também, beijão. Liz, e um beijão pra você. E Giovana, né? Um beijão pra você, Giovana, Maria de Fátima, né? Minha esposa também acompanhando. Pessoal em Cachoeira tá acompanhando você também, tá, Maria? Dona Francisca, Major, a galera tá acompanhando lá em Cachoeira também. Cláudia de Anadai, todo mundo. Aqui, deixa eu te falar. 2020, eleição, como o Luan falou, uma eleição difícil, que foi de uma pandemia, né? Difícil para difícil para todos. E Luan foi, pela primeira vez, 1.426 votos. Luan perdeu a eleição por 98 votos na legenda do partido. Presta atenção o que é isso. Perdeu a eleição por 98 votos na legenda. Luan estava com a eleição, ninguém tem eleição garantida. Mas é uma eleição muito favorável. Não existe ninguém que tem eleição garantida, não. Não existe isso. Mas é uma eleição muito favorável de Luan.
2020, né? Luan perdeu a eleição na semana da eleição. Aconteceu seguido com a gente 2 vezes. Na semana, Luan perdeu a eleição, onde houve um golpe muito forte na campanha, em cima das pessoas que nos ajudam, e tiraram o voto de Luan na força, na marra. Infelizmente, assim. Mas um dia... Não, o pessoal já sabe, né? Quem trabalhou com a gente de perto, que acompanhou, o povo de campo acompanhou. Então, Luan perdeu a eleição por 98 votos de diferença na eleição de 2020. Teve segundo turno, porque no primeiro turno nós apoiamos o doutor Bruno Calil, candidato a prefeito, apresentado pelo deputado Rodrigo Bacelar. Candidato doutor Bruno, uma pessoa maravilhosa, um médico muito bacana, candidato a prefeito, ficou com 33 mil votos. Não tinha sido candidato a nada, o doutor Bruno Calil, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. E teve segundo turno entre Caio Viana e Vladimir. Então tá aí uma coisa que todo mundo sabe. Quem é prova viva disso aí? Chama-se Garotinho. Nós estava... acabou a eleição, primeiro turno, acabou a eleição. Beleza. Então vai pro segundo turno. Foi pro segundo turno. Caio Viana e Vladimir. Eu sempre joguei com a nossa equipe de trabalho. Sempre procurei ouvir primeiro. Até mesmo na eleição de Rodrigo, que nós elegemos o Rodrigo em 2018, ouvindo primeiro as lideranças, o pessoal do nosso grupo de trabalho. E aí chegou a eleição, segundo turno da eleição de 2020, Vladimir e Caio Viana. Aí nós fizemos uma reunião, a decisão para que a gente ia apoiar quem? Rodrigo, ou apoiava Caio ou Vladimir no segundo turno. Sabia que era um paro duro dos dois, né? Um filho do doutor Arnaldo Viana, um dos melhores prefeitos que Campos já teve, e o outro Vladimir. Os pais foram governador, os pais também foram prefeito também. Então, é um paro duro porque é uma história dos pais, né? Não é que talvez o Caio Viana teve algum trabalho para merecer, ou que até mesmo o Vladimir teve um trabalho, já tinha sido deputado federal também, né? Estava com mandato federal, então tinha um pouco mais de experiência. Mas veio o espelho dos pais, tanto de Caio Viana quanto de Vladimir. E aí a decisão, importante é tomar uma decisão curta, porque a eleição de 15 dias, né? Não é fácil não. Então nós tomamos uma decisão, reuniu o pessoal, o nosso grupo de trabalho, e dali fui ouvir eles. Vem cá, segundo turno agora, nós vamos com quem? Nós vamos com Vladimir ou nós vamos com Caio Viana? Essa foi a pergunta que nós colocamos dentro do nosso grupo de trabalho. Fiz um encontro muito grande, encontro com mais de 500 pessoas, né, espalhadas no município, e fomos ouvir qual o caminho que a gente ia seguir no segundo turno, com Caio Viana ou com Vladimir. Beleza. 70% ficaram pro lado de Vladimir. E Caio ficou no negócio de 30%. Quer dizer, a preferência era com o Vladimir. Eu falei, é isso que vocês querem? Vamos com Vladimir? Sim, Vladimir. Vamos com Vladimir. Então, a maioria decidiu. E nesse período, como eu falei, eu não tenho cabo eleitoral, nem sou cabo eleitoral de ninguém. Nesse período ali, o Rodrigo tinha indicado ali caminhar com Caio Viana. Eu fui na casa de Garotinho, no início do segundo turno, 2020, com eu, Luan, Ludmila, né? Tomando um café lá com o Garotinho na mesa de baixo aí, e Garotinho comendo quibe. Aí chegou o Garotinho, rapaz, eu fiquei muito feliz. Garotinho, assim mesmo, estou muito feliz, porque todo mundo já falou que você estava, todo mundo com Caio Viana. Aí eu falei, vamos conversar. Ficou eu, Luan, Ludmila e Garotinho conversando. E não, nós vamos com o Vladimir, a decisão do grupo. É uma decisão minha com o grupo do apoio para Vladimir. É com você aqui, Garotinho, com você aqui. Quando nós estamos conversando, quem chegou, Luan? Vladimir. Quando nós estávamos conversando com a Garotinho, chegou Vladimir. Vindo do Rio. Numa correria danada. E já às 7 da noite, acredito. Aí, Vladimir chegou, viu nós sentados com o Garotinho na sala de baixo ali, na casa dele. Aí, Vladimir, opa! Aí, Garotinho, Magalzinho com a equipe vai ficar com nós.
Aí o Vladimir falou o quê, Luan? Ele ia pra onde? Pra casa de Rodrigo. Tô indo agora um encontro, agora uma reunião com o Rodrigo agora. Rodrigo Bacelar? Rodrigo Bacelar. Eu falei, então tá bom. Mas pode levar a mensagem que já estamos fechados com você aqui. E com isso desagrada, pô. Porque a gente não pode ser cabrestado. Cabresto bota em cavalo, não é isso? Conhece aquilo. E eu nunca fui assim, nem você, pra ninguém. A decisão nossa pra Vladimir, Vladimir, decidimos. Antes da posição de Rodrigo Bacelar, nós já tínhamos tomado a decisão com o garotinho de apoiar Vladimir. E com isso, nós fomos para o segundo turno. Todo mundo sabe, acompanhou o nosso grande trabalho no segundo turno para o prefeito hoje, mas na eleição de 2020, primeira eleição de Vladimir prefeito. E nós fizemos um trabalho muito grande, região de Guarulhos, com carro de som, com comitê, com equipe na rua. E a eleição de Vladimir foi bem apertadinho, com questão de 2%. Bem parelha. Foi bem coladinho. Então, a eleição de 2020 foi assim. Foi a decisão que nós tomamos a favor de Vladimir com o garotinho antes da decisão de Rodrigo Bacelar. Isso aí. Vamos aí, Pedro. Lê o pessoal ali que tá no Facebook ali, mandar um abraço pra ele. Vamos lá, sobe aí, Josiel. Alô, Josiel, piloto. Põe da tela aí, velho. Vamos ver, ó. Cara, tem muita gente no Facebook, né? Tem. Até se pede pra conseguir achar ali. Aí, ó. Paramos no comentário bom, ó. Kissila dos Santos dando boa noite pra todo mundo, dizendo que Maria Fernanda é uma linda. Dá uma boa noite pra ela também, minha amiga. Boa noite, Kissila. E a Joyce Alice tá aí com a gente. Fabiano Monteiro dizendo, pra quem não sabe, foi Magal que fez o deputado Rodrigo Bacelar, né? Histórico Magal trouxe aqui pra gente hoje. Leda Barbosa, Magal trabalha com o povo e pra o povo. Eu sou testemunha disso, diz ela. Dionir Alves mandando boa noite também. Boa noite, professora. Todas as duas professoras, tanto a Leda quanto a Dionir. Isabel Cristina tá dizendo, ó, vai continuar fazendo com a ajuda de Bacelar, com certeza. Olha aí. Campista riostrense de Rio das Ostras, né? Isso. Eu acho que ela já fez presença na live também do Edmar, né? Já comentou na live do Edmar. Ligada aqui na Aurora, então, né? Que legal, né? Telespectadora já, ó. Magal, quantos votos você teve quando veio candidato a deputado federal? Que ela não viu a live. 16 mil votos. 16 mil, sozinho, né? Só, tinha nada de apoio de deputado, apoio de prefeitura, nada disso, andando na rua pedindo voto. 16 mil votos foi que nós alcançamos como deputado federal. 22,56. Foi 2014? 2014. Isso aí. Olha aí, ó, Jorge Santana, muito bom esse programa. Tô aqui em Cachoeiro com João Vitor e escutando. Todo mundo aqui assistindo esse excelente programa. Manda um alô aí, Maria Fernanda. Pra todo mundo. Seus primos e seu avô, vai. Pode mandar alô. Um abraço, né? Um abraço pra vocês. Que legal. Olha aí, o campista riostrense dizendo também que Rodrigo não teve uma grande votação para deputado estadual. Quem deu a votação da vitória foi Magal, o povo que gosta de você, diz ela. Eu comentei e o povo está reafirmando, porque esse povo participou com a gente na rua. Então, na verdade, eu não acrescentei nada, não estou entrando aqui jamais na vida pessoal de ninguém. Rodrigo Bacelar, a família de Rodrigo tem o meu respeito, só que falhou muito grande com nós. Não falhou só com o Magal, falhou com nossa equipe toda. Olha, Isabel Cristina já está trazendo uma outra visão. Chega da família Garotinho, por favor. Sim. Diz ela. Nós estamos contando uma história política, então. Aí entra o nome de Bacelar, entra a família Garotinho, de Caio Viana, de Arnaldo Viana. E por aí fora. Agora tem eleição ano que vem, nós vamos daqui a pouco responder a pergunta que já fizeram aí. É isso aí. Vamos lá, José, tem mais comentário aí, ó. Vamos ver. Luzia Santana. Se soltar Rodrigo Bacelar no Parque Guarulhos, ele não sabe chegar ao centro e os votos de Guarulhos, Rodrigo deve a você, Magal, diz ela. O povo tá falando, né? Ou tá confirmando, né? Alessandro Peçanha dando boa noite, tá lá na Baixada Campista ligado, assistindo a gente.
Tá aí Adeni Santana. Acho que tá falando sobre a questão, né, da coleta do lixo que vocês fizeram. Sim, ele trabalhou também. É verdade, Magal, pois eu me lembro muito bem que nós levamos de 4 a 5 meses limpando não só o Parque Guarulhos, mas toda Guarulhos. Em nome do senhor Bacelar, para eleger ele para deputado estadual, e quando ele ganhou com o seu apoio e com toda a sua equipe, ele virou as costas para nossa equipe, para toda Guarulhos. Diz... É ele ou ela? Ele. Ele, né? Diz Adeni. ele. Adeni. Sim. Rosilda Farias dizendo que Bacelar só quis o trabalho da equipe. José Guerreira também, Marques, tá na rua dia e noite. José Marques está aí com a gente também assistindo. E o Fabiano Monteiro também tá aí ligado. Todo mundo, ó, vocês estão acompanhando a gente aí, eu quero agradecer vocês pelo comentário. Às vezes você não fala o nome de cada um, porque na verdade é muito corrido, né? Nós temos 1 hora de programa. É muita gente é 1 também hora. pra ler. E muita gente, graças a Deus, porque vocês estão acompanhando a gente aí. Mas fica firme aí que nós vamos ter muito mais ainda. É isso. Luan, fala pra nós, Luan. É isso aí, a gente tá falando aqui da trajetória nossa, a gente tá vindo... Começamos em 96, né? Sim. 92. É. E agora já estamos em 2020, né? E... 5. Não. Não, na Ah, fala história, Isso, na história. Isso. Na história, 2020, na história. E no próximo programa, se Deus quiser, nós vamos falar de 2024, 2022 e 2024. No próximo programa. Isso, nós vamos estar falando de 2022, eleição de 2022 e a eleição de 2024, onde também todo mundo está esperando, O querendo pessoal saber. tá muito ansioso 2024. Pia também, o que tá querendo saber, né, Eu tô Pia? aqui querendo saber o que teve 24 para ficar essa novela. Falta rapaz. quantos minutos aí? Deixa eu ver ali. Falta 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Vamos administrar bem aí, pra gente, né? Vamos lá, que a gente tem a pergunta de 2026 para Isso. responder, 2022, né, para falar e 24. É isso Vamos aí. com qual agora? Olha, eu acho que o 2022 pode ser muito rápido, sem muita burocracia, não. Vamos tocar o barco, vamos chegar em 2024 pra gente responder perguntas. O pessoal quer saber de 2026 já. Vamos lá. Toca aí então o barco, Luan. Vamos lá. Quer falar da eleição de 2024? 2024. Isso, onde ali o senhor teve um convite, né? Questão para ser candidato a prefeito. E depois ali o senhor teve que... Mas o senhor vai contar a história, o que aconteceu, né? Se não deu tempo de contar a história toda, mas pelo menos vamos fazer o que eu tá. Muita gente hoje me ligou falando o seguinte: Magal, a novela mexicana, como é que vai ser? Mais um capítulo hoje, como é que Não, vai a ser? gente tá segurando a audiência bem, ó. Você que tá aí acompanhando, TV é assim. A gente vai fazendo gancho Isso. até chegar no final, até onde der pra segurar a audiência. Isso aí. Então, a eleição em 2024 foi assim que recebeu um convite, entendeu, Pedro? Para ele poder ser pré-candidato a prefeito. Eu pedi a você porque nós tínhamos pelo menos 1 minuto, ou pode ser depois, então falar do nosso encontro em São João da Barra. Quer dizer, nosso encontro. É isso sim, aí, é porque tem que falar lá de São João da aconteceu Barra, nessa que o senhor semana agora, né? recebeu um convite, né? Foi lá na Câmara Municipal, né? Fui. Uma homenagem lá, que o senhor pudesse falar um pouco. Vamos É. falar agora. Então vamos. Falar agora, O melhor, Pio melhor. também estava lá, fez a cobertura total lá, né, Pio? Tava, claro que tava lá. Isso. Eu recebi um convite do nosso amigo companheiro Edmar, né? Que ele foi homenageado lá em São João da Barra. Merecidamente recebeu uma comenda importante lá, dia do aniversário da cidade. E a Câmara de São João da Barra organizou um evento que eu gostei muito. Além da obra construída, a Câmara de São João da Barra, tá muito bonita. Tá lindo, né? Lindo, a Câmara muito bem dividido, né? Um plenário espetacular. E as pessoas que foram escolhidas lá para homenagear, os vereadores escolheram, eu achei muito importante. Muito importante mesmo. Então, participei da sessão. Edmar foi um que foi homenageado lá em São João da Barra. Muito legal, e merecidamente, pela pessoa que ele é, empresário, político,
o grande trabalho que presta aqui na Rede Aurora. Então, na verdade, eu estive lá e tivemos o prazer de participar da sessão. Tivemos com os vereadores de São João da Barra, o Cacá, o Eliso, então os vereadores, né? Bacanas de São João da Barra. Presidente da Câmara, Soninha. Sim, pessoa maravilhosa também. E depois dali, da homenagem da Câmara, que assistimos a homenagem na Câmara feita pelos vereadores, como acabei de falar, que dou os parabéns a vocês pela organização espetacular, muito bom mesmo. E as pessoas que foram agraciadas também, merecidamente, tá bom? E lotou. Super lotou, na verdade não coube lá dentro, né? A gente que tava ali na parte da imprensa, fazendo fotografia, tava todo mundo espremido, né? Porque tinha que ficar em pé, obviamente. E aí, pô, às vezes precisava sair, não dava pra passar no corredor, era muita gente, muita gente. E quando finalizou... de sucesso. Sucesso. Parabéns, pessoal de São João da Barra e a Câmara, a prefeita, que também foi homenageada, a Carla Capucci. E depois tivemos um jantar. Tivemos o prazer de estar jantando, né? Lá na Câmara, lá nos fundos, lá no salão. Muito bem organizado também. Tivemos a presença da grande deputada, foi prefeita e foi a prefeitaça de São João da Barra, né? Carla Machado. Jantou com a gente lá, tive a oportunidade de conversar um pouco com ela sobre Campos e sobre São João da Barra e Campos, né? Apesar que eu cheguei atrasado no jantar, só deu tempo de eu comer, que eu sentei na mesa, fiquei lá só comendo, não deu nem para conversar com Carla Machado. A imprensa, na verdade, nem chega a ser a última. Fica depois da última. Que eu sei, tem que cobrir tudo. Tem que cobrir. Não, eu tava também morrendo de dor na coluna, fui descansar lá no carro. Quando eu fui ver, calma lá, tá vendo um barulho de um violino tocando. Aí quando eu olho, caraca, o jantar tá rolando já, eu perdi aqui a hora. Tivemos também com o presidente do PT, né, Diego, do Estado do Rio, também estava lá também, jantando também, conversamos com ele, batemos um papo com ele, legal. E Carla Machado, como eu falei, parabéns, Carla Machado, deputada que realmente está trabalhando como sempre trabalhou, sempre olhando direto para o povo, né? Do povo para o povo. Então, Carla Machado, meus parabéns, tá bom? Em breve nós vamos estar aí tomando um café aí, tá bom? Junto com você, Faria e os outros vereadores também que nós conversamos aí. Grande política, Carla Machado aí, grande deputada aí. Então, na verdade, Luan, pode agora que nós vamos... Fez sinalzinho, falta 5 minutos só, tá? E ela já começou a fazer já, hein? Então, é isso aí que eu posso começar, como eu falei, a questão que o senhor recebeu um convite para ser candidato a prefeito em 2024. Isso, Luan, eu recebi um convite, sim, é claro, eu fui vereador por 20 anos. E quando você tem uma oportunidade de ter uma candidatura para executivo, é importante. Acho que qualquer político sonha isso. Ainda mais que eu venho como eu falei, 5 eleições de vereador, vencemos 5 eleições. Também de suplência de deputado estadual, de federal. Então, um convite para que você pudesse ser candidato a prefeito da cidade que você trabalha, que você convive com a sua família, seus amigos, sua equipe, eu acho que isso é muito gratificante. Eu recebi esse convite de ser um candidato a prefeito 2024 e com isso eu fiquei uns 15 dias, né, nós imaginando, pensando, e depois fomos no Rio e aceitamos ser candidato, sim, a convite de Rodrigo Bacelar. Ele que me fez o convite, você trabalha muito, a eleição minha passou para sua mão e da sua equipe, você pode ser um candidato a prefeito, quer dizer, eu, claro, dificuldade, sabia que era difícil, né? Tendo aí o Vladimir na reeleição, realmente não é fácil, fechado com o Caiviano, então, mas nós fizemos esse compromisso. Eu aceitei ser candidato. Eu andei durante 2 meses em todo o município de Campos, em todos os distritos, em todos os bairros. Eu fiz encontro tanto durante o dia e também uma boa parte da noite. E fomos tocando o barco. Depois, quando nós chegamos bem lá na frente um pouco mais, a gente viu que, na verdade, a gente não ia ter o apoio que foi combinado. Não ia ter estrutura para a gente manter uma candidatura. E eu não ia sair prejudicando o pessoal nosso, ainda mais. E aí chegou uma oportunidade que eu tive que deixar a candidatura de prefeito e pensar em uma
na segunda via, que seria a candidatura de vereador, então. Que aí Luan era o candidato a vereador. Fizemos essa troca, fomos para a candidatura de vereador, vendo que não tinha estrutura para a candidatura de prefeito, já o que combinado, realmente a estrutura não viria. Bem, comecei a analisar antes, que, na verdade, pelas conversas não viria. Então, na verdade, aí a delegada Mandelene foi a candidata indicada, oficial, e Mandelene, no final, fui candidato a vereador, já no partido Solidariedade, e fui candidato a vereador, então. E daí que realmente veio a decepção para nós e a nossa equipe de trabalho. Eu nunca tive coordenador em campanha. Quem são os coordenadores nas nossas campanhas, todas essas campanhas todas que nós ganhamos? É nós mesmos. Nós mesmos fazemos a coordenação. O nosso grupo de trabalho que coordena o trabalho, que vai para a rua, que faz a reunião, que vai coordenando por área, enfim, sempre foi assim. E nessa eleição foi muito estranha. Essa eleição de vereador agora foi muito estranha, mas muito estranha mesmo. Porque eu nunca tive, como eu falei, coordenador. E nunca tive cabo eleitoral. E essa eleição surgiu aí uma coordenação que era para coordenar para mim. Um rapaz chamado Robson, que eu já conheço há muito tempo, Robson Pitangueira, que pegou de Bitioca para cá, essa região ficou tudo com ele, para ele coordenar para mim. Mas eu confiando, desconfiando, entendeu? E a outra parte de Travessão, São Eduardo, Santa Maria, Vila Nova, Murundum, essa região toda norte do município, ficou, então, pediu para ficar coordenando, então, que era coordenador geral, o Tiago Calil, que ficou para coordenar a nossa campanha. Isso foi montado faltando 12 dias para a eleição. Eu, sem querer, o Luan falei, isso não vai dar certo, não vai dar certo, como não deu certo. Quando eu desconfiei que era um golpe, já não tinha mais nada. Sexta-feira à noite, sábado, velho da eleição, era um golpe em cima da gente. Toda a liderança espalhada nossa, os votos foram transferidos, o apoio foi transferido, tirado de Magal, mas para 4 candidatos do mesmo grupo. O voto não podia ser Magal, tinha que ser escolher um dos 4 grupos. 4 candidatos do mesmo grupo. Nossa liderança foram espalhados. O golpe foi dado na sexta-feira, na semana da eleição. Mas sexta para sábado foi que nós descobrimos, eu não tinha como fazer mais nada, a não ser aceitar o resultado e agradecer a Deus por tudo. Porque Deus sabe o que é bom para nós. Aí eu não tive voto em lugar nenhum. Aonde esse pessoal falou que ia me dar voto, que estava certo, que era a liderança deles, estava coordenando para mim, não tinha ninguém. Quando sábado, sexta-noite, a eleição é domingo. Sábado, verso a eleição, se descobre que está tudo desmontado. Era tudo uma mentira, uma farsa. Que tipo de golpe que seria esse? Eles estavam fazendo campanha para os outros candidatos? O pessoal que era nosso e transferiu para outros candidatos. O pessoal coordenando para nós transferiu para outros candidatos. Tirou os votos, tira de Magal. Ficaram a semana toda tirando. Foi tirando. Só que nós descobrimos mesmo na sexta-noite. E infelizmente. Não dá para fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada, a não ser aceitar o resultado, aceitar o golpe. Eu comuniquei no dia 25 de setembro que nós estava previsto ter um golpe na campanha para não deixar Magal ganhar a eleição. Magal não pode crescer politicamente. Se Magal for eleito vereador, Magal vai ser um candidato a deputado agora, na eleição de 2026. A pessoa pensa assim. E, infelizmente, puxaram o nosso tapete, deram um golpe na gente, mas nós estamos aqui de pé. Porque nós confiamos em um Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. É esse Deus que eu, a nossa família, o nosso grupo de trabalho confiamos. Confiamos em Deus. Deram um golpe, tiraram o nosso mandato de vereador, impediu a nossa vitória, mas quem sabe o que é bom para nós é Deus. Pode ter sido um livramento. Para Deus, nós damos toda a honra e toda a glória. Não é isso? Isso aí. Sim, foi isso. Foi o que você está falando. Essa questão do... Como que foi o golpe? Foi assim. Foi isso, essa covardia que... a gente, assim, fica mais coisa, porque foi para o pessoal do grupo, que estava ali do grupo. Foi isso que aconteceu. Porque ficava uns do grupo, presidente da Câmara, ficava nos bastidores, trabalhando de conversa.
Ah, se Magal ganhar a eleição, vai ser candidato e Magal não vai ficar com nós. Passou 6 meses e Deus já mostrou que ele estava falando, armando, fazendo tudo, que Magal ia ser candidato e que Magal não ia ficar no grupo. Passou esses 6 meses, o que aconteceu já com o candidato do Solidariedade? Se a gente ganhar essa eleição, não ia ficar no grupo. Aí olha o que aconteceu já. Nós aceitamos o resultado, que Deus sabe o que é melhor pra gente, e Deus já mostrou. Já tem um candidato de Solidariedade que tá com o Vladimir. Foi pra base. Já tá na base. Então, Hermirário 1 fez o que fez, que eu acho, no meu ponto de vista, como todo mundo vê, sabe, não merecia, por tudo que ele já fez e a equipe fez pelo grupo. Não merecia isso, ser liderado pelo presidente da Câmara. E isso foi liderado por ele, junto com o pessoal ali. Ele que sempre estava com essas conversas no corredor. Ele que sempre trabalhou em cima disso. E a gente, infelizmente, acreditou em pessoas que não deveria acreditar. Que a gente nunca teve o coordenador. O coordenador geral da nossa campanha sempre foi ele. Então, e Deus, como eu já falei, e Deus veio e já mostrou. Porque a tal da inveja, a inveja é a pior coisa. O ciúme é a pior coisa. Porque sempre acontecia ali, que hoje nós não fazemos parte do grupo Rodrigo Bacelar, quero deixar claro aqui. Então, e sempre tava ali, aquelas fofocas, aquelas conversinhas fiadas, mas era o quê? As pessoas com inveja. As pessoas com inveja, ali, naquele momento ali, fizeram comigo a eleição de 2020, aí veio para a eleição de 2024. Então, eu estou falando aqui, eleição de 2024, quem sempre estava pelos bastidores, quem sempre estava fazendo tudo, se chama o presidente da Câmara. Naquele tempo, o presidente da Câmara foi o Marquinhos Bacelar. Então, eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui no meu telefone. Tudo aqui registrado, o que os coordenadores fizeram para poder desmoralizar o nome de Magal, e que depois as pessoas vinham e falavam: Magal, me desculpa, eu sei que você não é assim, eu sei que você é uma pessoa de palavra, mas eles armaram um sistema muito grande para tirar a eleição, porque o presidente da Câmara, na época, ficava nos bastidores falando que Magal ia ser candidato a deputado estadual agora e que Magal não ia ficar no grupo. Verdade. Isso que foi que armaram isso. O jogo das traíras. O jogo foi isso que aconteceu. E se eu estiver falando alguma coisa mentira aqui, pode vir aqui, quem quiser sentar aqui do meu lado aqui. Quem ele falou o nome aqui, pode vir aqui sentar aqui segunda-feira no programa aqui e vir aqui desmentir. Falar que não foi isso que aconteceu. Que eu e Magal estamos aqui pegando mentira. Pode sentar aqui segunda-feira. O programa tá aberto. Pra quem quiser. Pra quem a gente aqui solicitou, falou o nome aqui, falou o nome de fulano, de ciclano, de coordenador, de tudo, pode vir aqui, ó, segunda-feira. Falar que eu e Magal nós estamos pegando mentira a questão do roubo que vocês fizeram na eleição de 2024. Tá aí então, né? Por isso que ficou essa... Verdade. Deu tanto esse assunto, né? Se estendeu, contando a história, a nossa história política verdadeira, e chegar num dado o golpe que nós levamos na eleição de 2024, que ninguém acredita até hoje. Pessoal, como? Que resultado é esse? Mas a verdade foi essa aí. Nós fomos traídos, levamos um golpe, mas estamos aqui de pé. Confiamos em pessoas que não deveria confiar. Essa é a verdade. E aí, chegando no finalzinho? Chegamos. Josué já tá ali já fazendo, né, Josué? Olha lá. Passamos até um pouquinho, olha. Isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, João. Agradecer a presença da Maria Fernanda aqui hoje. E deixar aí pra vocês fazerem considerações
considerações finais, só queria antes fazer a minha consideração final e dizer para você que está nos assistindo o Campus Agora, que ainda não... É meu quarto programa, né? Vocês? Sim. Isso. Sim. Você já faz parte do Campus Agora. Depois de 4 programas, você que está assistindo ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu faço aqui um programa na sexta-feira chamado Som Aurora, que ele é mais para variedade e tal. Mas eu também apresento, junto com o Germano, nosso diretor-geral, o Jornal A Voz Abração de pro Germano. Campus, toda quinta-feira, 6 horas da tarde. E aí lá tem os bastidores da Câmara, cobertura de tudo que acontece no Legislativo que eu faço e as notícias da semana nem de entrevistas aqui no estúdio, tá bom? Então, acompanha aí o Jornal A Voz de Campus dessa quinta, 6 horas da tarde. Tá muito, muito especial, tá bom? E deixar então um espaço aberto para vocês finalizarem. É isso. Maria Fernanda, pode despedir. Pode dar uma boa noite pra todo mundo aí. Boa noite, gente. Até segunda. Até segunda. Luan. Só quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pela Rede Aurora. Muito obrigado. E segunda-feira nós vamos estar aqui, se Deus quiser, a partir das 20 horas, com o programa Campus Agora. Que todos tenham uma ótima semana, que o Papai do Céu abençoe a todos, fiquem todos com Deus. É isso aí mesmo, Luan. A gente, mais uma vez, agradecemos a Deus por tudo na nossa vida, agradecemos a Deus, né? E dizer a vocês o seguinte, a pergunta feita ali da eleição 2026, quando nós chegamos ao final daquela novela, que era da eleição 2024, contra a vitória, nós vamos dizer a vocês o seguinte, a eleição 2026, segunda-feira nós vamos estar conversando sobre essas perguntas que os ouvintes fizeram ali, a questão do apoio para a eleição 2026. Então, na segunda-feira, nós vamos estar falando sim sobre a eleição 2026. Nós estamos conversando, estamos batendo um papo com as pessoas aí, tanto o Rio da Campos. Fica tranquilo que nós estamos no caminho, como sempre, no caminho certo, e pedir a Deus que Deus nos livre sempre. Muito obrigado a vocês que acompanhou, que fizeram pergunta, deixaram comentário. Quero agradecer mais uma vez a vocês, porque com Deus na frente, a gente sendo fiel às pessoas que estão por perto, que nos ajuda, agradecer a todo mundo da família, amigos, você não falando de coisa aí, um abração aí, você está firme aqui, às 20 horas, mais uma vez, a nossa convidada Maria Fernanda com o Luan junto com a gente aqui. Muito obrigado a você, José, obrigado, mais uma vez, Deus abençoe, e até segunda às 20 horas, com o Campus Agora, e a Campus